Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Letieri, professor de língua portuguesa da ENEM Protásio Soares de Souza, e a aula de hoje é especialmente para as turmas EJAS 3A, B, C e D. E o conteúdo que será abordado nesta aula será os verbos. Então, vamos para a nossa aula. Os verbos são palavras que indicam acontecimentos, situando-os no tempo. Neste contexto, eles variam em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexionam. Flexões, formas do verbo. Nós vamos iniciar por pessoa e número. Pessoa. Primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu, terceira pessoa do singular ele ou ela, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós, terceira pessoa do plural eles ou elas. E o número você vai dizer que é, no caso, o singular e o plural, certo? Então, vocês estão vendo aí nesse quadrinho as pessoas que eu falei, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E aí nós temos o singular e o plural. No caso aí, primeira pessoa, eu danço no singular, nós dançamos no plural. Segunda pessoa, tu danças, singular, vós dançais no plural. No singular, ele ou ela dança, no plural, eles ou elas dançam. Os modos do verbo. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então vamos iniciar pelo modo indicativo, aquele que exprime certeza. Já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira. Vocês podem observar que essas frases são aplicadas de maneira que você entende que apresentam certeza. No modo subjuntivo, nós temos a expressão de uma dúvida, condição, possibilidade, hipótese ou desejo. Então vamos para os exemplos. Se você fosse ao local, ficaria impressionado. Que você celebre com muita alegria este dia tão especial. Certo? Então, nós temos aí desejo, nós temos aí hipótese, tudo isto faz parte do modo subjuntivo do verbo. E o modo imperativo, nós temos o imperativo negativo e o imperativo afirmativo, e ele exprime ordem, pedido, conselho, advertência, sugestão, convite. Exemplos: não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Nós temos aí o não, já diz negação, imperativo negativo. Leia as instruções para a montagem do equipamento. Nós temos aí um imperativo afirmativo. Ok? Então, lembre-se que nós temos três modos do verbo: indicativo, que exprime certeza, subjuntivo, que exprime dúvida, e o modo imperativo, que exprime ordem, pedido, conselho e assim sucessivamente. Aí nós, consequentemente, temos os tempos verbais, né? E os tempos, como o próprio nome evidencia, expressam o momento em que ocorre o fato indicado pelo verbo. São três tempos verbais: o presente, o fato ocorre no momento da fala; o pretérito ou passado, o fato ocorre antes do momento da fala; e o futuro, o fato ocorre depois do momento da fala. Vale frisar que os tempos pretérito e futuro se ramificam nos modos indicativo e subjuntivo, conforme veremos a seguir. Aí nós temos aqui tempos do modo indicativo. Tempo presente.
conjugando o verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. No tempo pretérito ou passado, nós temos o pretérito imperfeito, que é quando o fato já está acabado no passado. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. O pretérito perfeito é o fato concluído no passado. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escreveste, eles escreveram. E o pretérito mais que perfeito é um fato anterior a outro passado. Aí nós temos o exemplo, eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera, nós escreveramos, vós escrevereis, eles escreveram. É importante vocês observarem aí. Pretérito imperfeito, fato inacabado no passado, quer dizer, ainda não foi concluído. O pretérito perfeito é o contrário, o fato foi concluído no passado. E o mais que perfeito é um fato anterior a outro passado, certo? Vamos agora para o futuro, que está aí dividido em dois, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. No futuro do presente, o fato acontecerá. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, escreverão. No futuro do pretérito, o fato poderia ter acontecido. Eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreveríeis, eles escreveriam. No modo subjuntivo, nós temos também o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No presente, que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais, que eles escrevam. Lembre-se que no presente a gente usa o que, tá certo? No pretérito imperfeito, se eu escrevesse, se tu escrevesses, se ele escrevesse, se nós escrevêssemos, se vós escrevesseis, se eles escrevessem. No imperfeito você vai usar o se, o se. E no futuro você vai usar o quando. Lembrando que vocês vão permanecer com os pronomes pessoais. Quando eu escrever, quando tu escreveres, quando ele escrever, quando nós escrevermos, quando vós escreverdes, quando eles escreverem. Tá certo? Agora eu vou aplicar, né, para vocês e consequentemente vocês juntamente comigo vamos responder duas questões relacionadas a verbos, tá certo? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi empregada incorretamente, certo? Tem um verbo aí que está empregado de maneira errada. Então, vamos letra A. O superior interveio na discussão, evitando a briga. Interveio é o verbo estar certo. Vamos ver. Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. Será que depois está correto? Quando eu reolver o dinheiro, pagarei a dívida. Será que está certo? Quando você vier a Campinas, ficará extasiado. É vier mesmo, está correto, será? Ele trará o filho, se vier a São Paulo. Então, qual a forma verbal está aí errada? A resposta que está errada, no caso que você deveria assinalar, é a letra B. Se a testemunha depuser, certo? Se a testemunha depuser, não é depor, se ela depuser. Então, foi aí propositalmente escrito de maneira errada.
A segunda questão diz: com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. Isso é uma frase de Guimarães Rosa. Aí, a forma verbal engarrafam se encontra no tempo. Presente do subjuntivo, letra A. Imperfeito do indicativo, letra B. Pretérito imperfeito do indicativo, letra B. C. Presente do indicativo, letra D. Imperativo afirmativo, letra E. Engarrafam. Está no subjuntivo, no presente do subjuntivo, no imperfeito do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, no presente do indicativo ou no imperativo afirmativo. Olha, a- é, quando diz assim, veja bem, o último trompejo do berrante engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. Se engarrafam, nós entendemos aí que ela está na letra D, a resposta correta, presente do indicativo, tá certo? Prestem muita atenção em relação ao presente do indicativo para vocês poderem não ter dúvidas. Não confundir com um pretérito, por exemplo, certo? Então, é isto. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós ainda teremos mais nas próximas aulas sobre verbo, porque é um assunto um pouco longo. E digamos que nessa primeira parte nós vimos é, os modos, o tempo, tá certo? E posteriormente nós vamos ver mais. Qualquer dúvida, estou pronto a esclarecer no Classroom. E no mais, vocês também vão ter uma pergunta para responder lá, onde vocês também terão um, um texto de apoio, um vídeo de apoio, tá certo? Então, qualquer dúvida é só perguntar lá. Um grande abraço e até a próxima aula.